Quero falar sobre política e religião. Se discute, se misturam ou são coisas que não se devem tratar dentro das igrejas? É uma dúvida que muitas pessoas carregam e muitos falam, o púlpito, o altar, não se deve falar de política. Deixa eu falar uma coisa para você. Está escrito que todos devem sujeitar, Paulo disse isso em Romanos, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Em Atos, está escrito 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a política vai contra os princípios de Deus, o cristão é chamado a se posicionar com fé. Está escrito que nós devemos orar pelos nossos governantes, né? Que devem fiscalizar, agir com sabedoria. Como o cristão deve agir com isso? Deve orar pela nação, porque está escrito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o perverso domina, o povo sofre. Veja que José de Arimateia foi um homem que era do governo, do sinédrio, e ele era um homem que pertencia ao governo, e ele que foi o homem que tirou o Senhor Jesus lá da cruz, e para que o corpo do Senhor Jesus não fosse jogado lá para os abutres, né? Mas ele recolheu o corpo do Senhor Jesus porque ele tinha autoridade política. E ele pertencia ao governo, José de Arimateia. Então veja que não tem como separar uma coisa da outra. Na verdade, a política e a religião não devem se misturar de forma corrupta, mas também não tem como separar uma coisa da outra, porque a política, qual é o objetivo da política? O que é errado é a politicagem, mas a política, você, marido, tem que ter política dentro da sua casa, entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos. A política deve tratar da administração da sociedade, tem que ter leis com justiça, economia e segurança. E a religião? No caso da fé cristã, trata do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, da salvação, né? E dos princípios eternos da palavra de Deus. Então, ambos influenciam tanto na vida das pessoas e não tem como separar uma coisa da outra. Então, é muito importante que nós devemos conscientizar as pessoas sobre o dever da cidadania. O cristão ele tem que se posicionar assim para que homens justos venham governar, né? E de acordo com a palavra de Deus. E você sabia que o Brasil é o segundo país mais cristão do mundo? O primeiro é os Estados Unidos e o segundo é o Brasil, que mais tem cristãos no mundo? Então veja que com essa ideia, se a nossa nação temer a Deus e a palavra de Deus, os nossos governantes, com certeza vai ter mais paz, mais prosperidade, menos guerra. Mas é óbvio, a palavra de Deus tem que se cumprir. Mas os dois têm que andar juntos. E é bíblico que nós devemos orar, sim, pelos nossos governantes e que nós temos que ter pessoas justas, homens que venham governar a nação. Deus abençoe.